Boa tarde, eu me chamo Juliana Matos e eu irei abordar o seminário interdisciplinar que traz como tema a sociedade de risco, uma reflexão sobre a modernidade e tecnologia. Dentro desse tema surgem diversos subtemas extremamente relevantes para a nossa sociedade e o risco que ela está correndo em meio a tantos avanços industriais e tecnológicos. O subtema abordado aqui será sociedade tecnológica e os impactos no meio ambiente. O que esses impactos eles causam no meio ambiente e como nós, enquanto sociedade, estamos tratando, como nós, enquanto sociedade, estamos tratando esses impactos sobre a sociedade, sobre o meio em que vivemos e até mesmo dentro da sala de aula, como esse assunto é tratado com os alunos de forma em geral. Beck, no livro Sociedade de Risco Rumo a Outra Modernidade, faz uma citação extremamente relevante para esse tema, que diz: a discussão em torno do teor de poluentes e toxinas no ar, na água e nos alimentos, assim como em torno da destruição da natureza e do meio ambiente em geral, ainda é exclusiva ou predominantemente conduzida de acordo com categorias e fórmulas das ciências naturais. O que Beck quis dizer com isso? Ele quis dizer que ainda hoje tratamos os assuntos do meio ambiente como se fossem algo interligado somente com a natureza, com as ciências naturais, quando na realidade encontramos uma ligação forte que não é abordada, o que causa um risco para a nossa sociedade. É exatamente essa problemática que nós iremos tratar sobre a sociedade de risco. A problemática que aborda essa questão dos impactos causados por causa de uma sociedade cada vez tecnológica precisa ser tratado não só como algo referente ao meio ambiente, ou seja, não tratar esse assunto dessa forma faz com que os horizontes sejam abertos para a nossa sociedade, revelando o impacto que as nossas ações isoladas causam no meio ambiente e no nosso meio em geral. Outro assunto relevante ao identificarmos essa problemática é o aumento da produtividade. Por quê? Porque a busca incessante pelo novo no meio industrial que nós vivemos faz com que cada vez mais haja uma produção maior, uma busca por novidade, para que a sociedade e a população seja satisfeita em relação a isso, principalmente no meio tecnológico. Essa busca incessante pelo novo faz com que nós usemos a matéria-prima de forma exagerada. Esse uso da matéria-prima causa o quê? O desmatamento, a poluição, o que gera outros fatores problemáticos para a nossa sociedade. Um exemplo: quando nós desmatamos, nós tiramos o verde, né, do meio onde vivemos, e aí acaba acontecendo o quê? O superaquecimento, nós substituímos o verde pelo quê? Por construções, e aí isso já gera um outro problema, que é o aquecimento da camada de ozônio, já gera um outro problema, que são os poluentes, e tudo isso está interligado nas nossas ações particulares. E é exatamente essa problemática que nós temos que abordar. Mas nós não vamos mais avançar, nós vamos estagnar, não vamos mais usar as nossas matérias-primas que são ricas. Não, não é isso. Existe um uso equilibrado para que tanto o avanço industrial, socioeconômico e ambiental, eles trabalhem e caminhem juntos, né? Nessa mesma perspectiva de avanço, sem que haja o prejuízo no meio ambiente. Essa imagem é muito relevante ao tema que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque aqui mostra exatamente o equilíbrio que a nossa sociedade tem como encontrar e como viver. De um lado nós temos as construções, né? As construções, os avanços, os prédios, a modernidade que nos alcançou e que nos traz benefícios muito grandes. Um dos benefícios dessa modernidade é as ferramentas tecnológicas,
tudo aquilo que nos cerca, informações, acesso rápido a informações, tudo isso. E do outro lado, nós temos a matéria-prima que nos proporcionou esse avanço tecnológico, esse avanço industrial, esse avanço socioeconômico. E viver de acordo nesse equilíbrio tira de nós a sociedade de risco. E tratar desse assunto de forma aberta e clara, com a interdisciplinaridade e a interligação que ele nos traz, é algo extremamente importante para o nosso avanço na sociedade. Mas afinal, qual é o risco que nós estamos vivendo? Nós falamos desde o início sobre o risco, mas qual é esse risco que não é tão eminente assim? Essa é a pergunta que cerca grande parte da nossa população. Por quê? Porque o risco que nós estamos está exatamente aí. As nossas ações isoladas não é algo visto nitidamente e diretamente. Por quê? Porque ao comprarmos, por exemplo, uma tecnologia, um notebook, um celular, e usarmos essa tecnologia, a gente não vê como algo que está trazendo risco para a sociedade. Mas quando nós consumimos demais e trabalhamos demais em cima disso, já deixa com que aquilo nos consuma, e que a gente mude todo o tempo, e o descarte irregular, por exemplo, dessas tecnologias, fazem com que a nossa ação isolada prejudique um todo. E é exatamente esse o risco, a gente não identificar as nossas ações isoladas na sociedade, fazer com que esse assunto seja tratado de forma ampla e aberta. Porque o risco está exatamente nisso. A modernidade social não se trata apenas de tecnologia, mas sim dos avanços industriais, avanços socioeconômicos, socioambientais. Eu recomendo a leitura do livro Sociedade de Risco, Rumo a Outra Modernidade, que é algo muito pertinente a esse assunto. E outra referência importante são as ações antrópicas no meio ambiente, que está no site do Brasil Escola, que é uma matéria super importante também sobre esse assunto. Muito obrigada!